irmãos, a paz do Senhor. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Muita feliz com Jesus, glória a Deus. Jesus é bom. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis. Vamos trabalhar em cima do tema. Capítulo 18, verso 30. Para que o irmão se localize, eu quero louvar a Deus por esta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos concedeu. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, irmão Mário. Foi o canal para que nós possamos estar aqui nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida dessas figurinhas repetidas que estou vendo aqui. São do corpo ministerial da MU. Louvo a Deus pela vida de vocês. Que seguem marcando com seus compromissos, debaixo das suas responsabilidades. Também quero louvar a Deus pela vida da igreja, que se dispôs, rompeu a Macedônia, para que viesse para cá adorar o único que é digno de todo louvor e toda adoração. Quero trazer aqui um abraço da mulher que faz os meus dias mais fáceis. Ela não me acompanha contigo em casa, já estava viajando para vir, ela estava chegando, mas trago um abraço dela da minha filha para esta igreja. Você pode dar um glória a Deus para Jesus? E fazer a leitura do texto. Diz assim, apenas o verso número 30. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo aproximou-se dele. E Elias recompôs, ou, em outras traduções, restaurou o altar do Senhor, que havia sido quebrado ou destruído. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Você pode se acertar com o Senhor? Senhor, meu Deus e Pai, está esta noite, Senhor, com o coração atento, ó Pai amado, ansioso para ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco nesta noite, capacita-nos, Senhor, por mais uma vez, que o Senhor possa falar através de mim, para a tua noiva. Nós carecemos de ouvir a tua voz e ouvir o teu direcionamento para nossas vidas. Então, é o que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado, fala para ele assim, vamos fazer uma curva nessa noite. Fala para o pai do profeta, vamos fazer uma curva nessa noite. Fala para ele assim, ó, se eu quebrar meu vaso, que quebra o teu. Fala para o pai de profeta, se eu quebrar meu vaso, que quebra o teu. Isso é forte, isso é aqui para quebrar o vaso. Olha para cá, rapidinho. Bem breve. Ele vai pegar tudo aquilo que Deus tem no coração. Ele vai pegar no vaso, dar um melhor. Eu fico um dia de trabalho, um pouco exausto, cansativo. A voz não está muito boa, mas Deus vai liberar nesta noite. Estive pegando o rosto, então um pouquinho de voz que tinha foi. E agora só resta aquela fato de vida que não está recebendo. Deus faz milagre. Meu Deus, bora. Livro de 1 Reis, capítulo 18, está relatando para nós o fato muito bem conhecido no nosso meio. Acredito que todos que aqui estão gostam de Bíblia, gostam da palavra do Senhor, sabem que aqui vai estar ocorrendo os maiores episódios da Bíblia Sagrada, a saber o confronto, a batalha travada no Israel, através da vida do profeta Elias, os 450 profetas de
sabemos, a batalha foi travada neste monte, para que fosse decidido quem de fato seria Deus. Por quê? Porque o povo de Israel já estava em dúvida, porque uma hora que ia Deus, outra hora que ia Baal. Então ele já propôs essa batalha, esse Monte Carmelo, para acabar com essa dúvida que estava no coração. Só que olha para cá, e antes da gente adentrar nesse texto aqui, que faz necessário a gente saber que Israel foi o povo que Deus escolheu. Israel é a nação escolhida de Deus. Deus escolhe Israel com todo carinho, com todo amor. Olha para cá, por exemplo. Deus escolhe Israel com todo carinho, com todo amor. E se a gente for reparar na história de Israel com Deus, você vai ver que as promessas que Deus faz para o seu povo são inumeráveis. São promessas inumeráveis porque Deus ama Israel. E, todavia, a única coisa que Deus vai cobrar de Israel é nada mais, nada menos do que a obediência. Deus está falando, Israel, enquanto não for obediente, eu vou pedir. Só que nós conhecemos a Bíblia Sagrada e nós conhecemos um pouco a história do povo de Israel. O povo de Israel ele vai vir a ter declínio espiritual, o povo vai vir de mal a pior, andando pelos seus próprios conceitos, fazendo a filosofia. E diz o texto sagrado que de tantos reis que passaram por Israel, de tantos reis que reinaram por Israel, vai reinar agora um rei chamado Acabe. O texto vai dizer que Acabe foi um dos piores reis que reinou sobre Israel. Irmão, você não tem noção disso aqui. De todos os reis que passaram e reinaram sobre Israel, Acabe vai ser o pior rei que reinou sobre Israel. Como se não bastasse ser ruim, o rei vai casar com Jezabel, ou seja, filha de Baal, rei dos Sidônios. Olha para cá, Jezabel é nada mais, nada menos do que a filha do cão misturada com a pombagira. Pensa numa mulher ruim, era essa mulher. Acabe, pouco da casa com Jezabel, fazendo uma aliança. Jezabel adorava a Baal, toda a idolatria que ela prestava para ela, ela vai trazer para dentro de Israel. E agora o que vai acontecer? Os profetas eles vão começar a prestar cultos pagãos dentro da nação de Israel. O povo está sob um declínio espiritual. E muitos ali agora vão começar a se inclinar, vão começar a adorar Baal. O negócio agora está sério, o negócio agora está ao meio das coisas. Tanto que no capítulo número 17, a Bíblia vai dizer que vai aparecer isso. Se você deixar aqui uma história, parece que Elias ele entra no cenário da ver, porque Deus já entra profetizando contra o reinado de Acabe. Por quê? Porque Israel está vivendo uma bagunça. E Deus levanta um profeta por nome Elias. Deus levanta um profeta por nome Elias para profetizar pelo contrário do reinado de Acabe. Elias, morador de Gileade. Se a gente olhar para o mapa geográfico, a gente não consegue encontrar a cidade de Gileade. Se você olhar no mapa geográfico, você não consegue encontrar essa cidade. Eu acho isso aqui interessante, Marcos. Por quê? Porque Deus está pegando um profeta de uma cidade desconhecida e levanta ele para profetizar contra o reinado de Acabe. Isso aqui já abre um parêntese para nós, porque Deus é mostrando para nós, Deus está mostrando para nós. Eu não levanto só gente da Barra da Tijuca, Recreio, Copacabana. Eu ainda pego gente no beco da favela. Eu ainda pego gente no beco do quintal. Não. Só uma mão levantou e eu já vou começar a melhorar isso aqui. Deus olhou para mim lá no beco de um quintal perdido e falou: eu vou levantar esse aí para profetizar para a minha nação. Talvez Deus olhou para você, aleluia, em um beco de uma comunidade. Eu não sei aonde você mora, eu não sei aonde você se encontrava, mas Deus falou: eu vou levantar esse aí para pregoar a palavra e profetizar, aleluia, para minha nação. Então olha para cá. Deus levanta pessoas de lugares de onde a gente nem imagina. Isso aqui já quebra protocolo, porque às vezes a gente quer engessar Deus. Não. Deus levanta pessoas de onde Ele quer. Deus levanta um profeta de uma cidade da onde no mapa geográfico a gente nem consegue achar.
Ou seja, a cidade chamada Gileade, uma cidade bem pequena. E este cheio de autoridade vai profetizar sobre o reinado de Acabe. Ele vai profetizar que não vai haver chuva. Por que ele profetiza que não vai haver chuva? Porque o povo está acreditando que Baal, que era o manda-chuva da história. Porque Baal era tido como Deus da fertilidade. O camarada que mandava chuva, o camarada que produzia os alimentos no campo, tudo caía sobre as costas de Baal. Então o povo de Israel está pensando que tudo que acontece, toda a colheita, é por intermédio de Baal. É por isso que Elias vai entrar no cenário e está falando, olha só, a partir de hoje não chove mais e não cai nem orvalho. Na verdade, o profeta parece que está dando um soco na costela de Baal e está falando para ele, se de fato você é denominado Deus de Israel, eu quero ver o que tu vai fazer agora debaixo dessa palavra que eu profetizei. Eu quero ver se tu vai mandar chuva de verdade. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Elias vai falar, não vai chover segundo a minha palavra. Ei, irmão, o povo que adorava Baal, eu imagino o povo olhando e falando, e agora? Eu quero ver se Baal é Deus de verdade. Ei, passa um ano, passa 2 anos e nada de a chuva cair. Eu imagino o povo se perguntando, a gente adora um Deus chamado Baal, mas ele não tem autoridade para quebrar a palavra de um profeta. Quando Elias profetiza, Deus céu do céu. Porque Elias é um profeta que anda segundo a face do Senhor. Isso daqui é importante, porque ele expressa isso no texto. Que anda perante a face do Senhor. Então isso aqui a gente consegue entender, porque quando a gente olha para o capítulo de número 17, e a gente vê Elias aparecendo num cenário profetizando, a gente pensa que Elias caiu de paraquedas. E talvez tem gente que olha para a nossa vida e acha que a gente caiu de paraquedas no cenário, porque não conhece a nossa história. Quem vê Elias profetizando no reinado de Acabe fala, quem pensa que apareceu agora na história, já está profetizando contra o reinado de Acabe, só que o mesmo vai dizer, eu cuja face estou. Ou seja, quem olha para a história de Elias não conhece ele, mas o próprio Deus está falando, pode abrir a boca que eu te conheço, rapaz. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Talvez tem gente olhando para a tua vida e tá falando, esse daí caiu de paraquedas. É porque tem muita gente que não conhece a tua história, não sabe o que tu passa no secreto e não sabe que o Deus conhece a tua vida perante a face dele. Escute isso aqui. O povo está ruim. E o texto vai dizer que agora o povo está inclinado, está adorando Baal. Só que o povo está dividido. Como assim? O povo está levando uma vida dupla. Uma hora o povo quer Baal. Outra hora o povo quer Deus. Não me entendi. Quando as coisas estão boas, eu dou glória a Deus. A porta do emprego fechou, eu corro para Baal. Quando as coisas estão maravilhosas na minha vida, eu presto culto para Deus. Mas quando o negócio fica estreito, eu corro para Baal. O povo está dessa forma. E parece que eu vejo Elias olhando para aquele cenário. Elias inquieto e falando, não tem como agir dessa forma. Elias vai convocar um confronto em cima do Monte Carmelo. É nada mais, nada menos por conta disso aqui que ele vai convocar esse confronto. Por quê? Porque o povo está em dúvida. O povo não sabe o que quer. Eu não sei se você conhece alguém dessa forma. Uma hora quer Deus, outra hora não quer. Uma hora está no culto, outra hora está no mundo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é noite de decisão, ou você quer Deus, ou você quer Deus. Ele está falando, não dá para o povo ficar assim. Então vamos decidir isso aí. Se de fato vocês querem Baal, agora é Baal. Agora quem quer Deus, agora é Deus. Elias vai marcar um confronto em cima do Monte Carmelo. Eu vou ser bem rapidinho. O texto sagrado que o Senhor diz, vai dizer que são 450 profetas de Baal. Elias está sozinho, entre aspas, na história. Elias está travando uma batalha, porque Elias já não aguenta mais olhar para o cenário de Israel e ver o povo dividido. Elias já não aguenta mais olhar para o cenário de Israel e ver o povo numa apostasia. Elias já não aguenta mais olhar para o cenário de Israel e ver o povo adorando Baal. É por isso que Elias vai se posicionar.
Porque em cenários difíceis é necessário alguém mediante ao posicionamento. É necessário alguém que se posicione. É necessário alguém que não se conforma com a situação. Sabe qual é o problema da minha geração? É que estamos vivendo muito conformado com o quadro que estamos vendo. Você não gostou, mas eu preciso repetir. A gente tem se conformado com as coisas que a gente tem visto. Com as coisas que nossos olhos estão vendo. A gente vê muita coisa, mas tem muitas coisas que a gente já se conformou. Mas Elias está falando, eu estou inconformado. Eu não aceito Israel dividido. Israel é povo escolhido de Deus. E essa bagunça precisa acabar. Elias vai falar, olha só, o negócio é o seguinte. Vocês estão adorando a Baal, estão fazendo culto, prestando culto, fazendo a bagunça de vocês dentro de Israel. Está tranquilo? Nós vamos fazer um acordo aqui. Se de fato o Baal é Deus mesmo, ele vai responder com fogo. O Deus de verdade, ele vai responder com fogo. Vocês topam? A gente topa. Então, beleza. A oportunidade está com vocês. Você conhece a história? Elias cede a oportunidade para os 450 profetas de Baal. O texto sagrado vai dizer que eles vão começar a adorar. E eles adoram, começam a adorar de manhã. E eles clamam, e as horas se passam. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco eles começam a se cortar, ferir o seu corpo e a clamar, até que um ponto Elias vai começar a cantar. Tá falando, se eu sou vocês, eu gritava mais alto. Que pode ser que o Deus de vocês esteja viajando. Ou ele esteja muito ocupado de forma que não consiga responder vocês. Elias já começa a caçoar. Sendo que vai chegar meio-dia e Elias vai falar, agora a oportunidade está comigo. Diz o texto sagrado que Elias vai chamar o povo. A gente leu esse versículo aqui, a gente leu. Elias vai chamar o povo para perto dele. Por quê? Porque Elias quer chamar o povo a uma responsabilidade. Elias quer mostrar para o povo a responsabilidade. Elias está assumindo a responsabilidade e está falando, aproxima-se. E o povo vem. Elias agora vai pegar e diz o texto sagrado que ele vai reparar o altar. Presta atenção aqui, por quê? Porque o altar estava quebrado, rachado, destruído. Por quê? Porque outrora a nação de Israel abandonou o altar. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, altar vai falar de adoração, ou seja, o povo de Israel tinha abandonado a adoração. O povo de Israel tinha abandonado os sacrifícios ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Elias vai vir para o altar, ele vai para o altar e vai falar que assim, não tem como adorar a Deus dessa forma. A gente precisa restaurar o altar. Irmão, olha a responsabilidade de Elias. Elias está vendo que o povo não adora mais. Elias está vendo que o povo está quebrado. Elias está vendo que o povo está ruim. E ele está olhando para o altar e está falando, o altar está pior ainda. Além de abandonado, está quebrado, está rachado. Não tem outra forma. Temos que reparar o altar. E sabe o que eu aprendi com Elias? O problema é que a gente quer fazer as coisas de qualquer maneira. O problema é que a gente quer fazer as coisas de qualquer forma e acha que Deus tem que operar. Foi falado aqui nesta noite, o Magno falou aqui, o problema é que a gente vem para um culto como esse daqui, despreparado, passamos o dia todinho, não fazemos nada, não se consagramos, aleluia, não buscamos ao Senhor, não damos uma lida na palavra, não intercedemos pelo culto de mais tarde, e depois que chega neste culto, eu quero que Deus responda com fogo, eu quero que Deus tome a casa, eu quero que Deus tome os irmãos em língua estranha. Sinto muito em te dizer, mas Deus não trabalha dessa forma. A gente precisa parar com isso. Achar que Deus é nosso escravo e tem que fazer a hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Muito pelo contrário, nós somos escravos dele. Ele está falando, não tem como cair fogo com o altar dessa forma. Sabe por que tem muita gente que não vê fogo há muito tempo? Porque quer fazer de tudo, menos reparar o altar. Deus gritou no meu coração isso aqui, eu preciso falar para você. Reparar o altar leva tempo. Reparar o altar dá trabalho. E a minha geração não quer perder tempo.
entre aspas, e nem quer ter trabalho. Você lembra? Aleluia. Quando os profetas estão no cenário, eles vão dizer para Eliseu assim: Eliseu, o lugar que a gente está é pequeno, a gente precisa ir no Jordão e apanhar lenha. Você lembra desse episódio? Tem um homem que vai apanhar lenha e ele está com o seu machado, está batendo, está vendo que o cabo do machado está frouxo, o ferro do machado está frouxo, mas ele continua batendo. Por quê? Porque ele não se preocupa em reparar o ferro do machado. Porque para ele o que importa é continuar batendo e quebrando a árvore. Porque enquanto está dando certo, eu continuo. Você não pegou isso aqui não, eu sei que é difícil da glória. Enquanto está dando certo, eu continuo. Eu estou louvando, Deus está descendo na casa, eu vou continuar. Para que eu vou reparar o ferro do machado? Está dando certo? Mas nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Eu sei que é difícil de descer, mas depois toma um copo com água que desce de novo. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Tem gente que Deus está dando oportunidade para reparar o altar. Deus não te trouxe nesta noite aqui simplesmente para bater papo, para reparar as vestimentas das mãos, dos irmãos, o sapato que ele veio, o corte de cabelo, a maquiagem, não. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar uma oportunidade para olhar para o altar e falar: eu encontrei a rachadura do meu altar aqui. Alguém pegou isso aqui. Eu olhei para o meu altar agora e eu vi, ele está rachado aqui. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém melhor do que você para olhar para o teu altar e reparar. Porque você mesmo sabe onde está a rachadura. Você mesmo sabe aonde está quebrado. Você sabe aonde tem que consertar. Então Deus falou assim para mim: Igor, grita para a minha igreja nesta noite. É noite de reparar o altar. Por quê? Porque a mesma sabe aonde se encontra a rachadura do mesmo. Elias pega 12 pedras, significa a nação de Israel, o povo de Israel, a tribo de Israel. Ele pega 12 pedras. Ele vai começar a reparar o altar. Isso daqui é lindo, porque depois que monta as 12 pedras, ele vai abrir uma vala. Ele pega a vala, ele coloca nele, ele coloca o holocausto. Daqui a pouco ele fala assim: traz água. E ele vai jogar água. Aí que eu fui entender a necessidade profunda do que é reparar o altar. Sabe por que tem muita gente que não entende? Que às vezes vem para o culto debaixo de glória, o culto de céus abertos, mas quando chega em casa está vazio. É por causa disso. Falta de reparo no altar. Elias vai pegar, depois de reparar o altar, vai fazer a vaga e ele vai jogar água. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que ele reparou o altar, a Bíblia não vai dizer que essa água vai escorrer. O altar não perde essa água. Por que o altar não perde? Porque ele está reparado. Uma vez o altar reparado, ele não perde a água do mesmo. Sabe por que tem gente que perde a água do altar? Porque quer fazer tudo, menos reparar o altar. Aí ele fica se perguntando: eu saí debaixo de um culto de glória, mas cheguei em casa, parece que eu estou vazio. É Deus falando: eu te dei a oportunidade de reparar. Eu te dei a oportunidade de reparar o altar. O problema não é a água, o problema é a brecha que tem no altar. Elias repara o altar. E os profetas de Baal estão olhando e estão falando: esse cara é doido. E a gente, sem água, o negócio não pegou fogo e ele está atacando água no altar, está maluco. Elias repara o altar, faz a mão, coloca tudo certinho. E o texto vai dizer que ele vai fazer uma oração. Eu estou caminhando para o fim. O texto vai dizer que ele vai fazer uma oração. E olha a oração de Elias: Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Eu quero falar só acerca desse começo da oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, ele está falando de um Deus de aliança. Era o que Israel estava precisando. Por quê? Porque em certo período da vida de Israel quebrou a aliança
com Deus. Quando Elias começa na sua oração, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, isso aqui está dando um estalo na cabeça do povo e ele está falando aqui assim, ó, vocês lembram daquele Deus da aliança? Vocês lembram da aliança que vocês quebraram? Ele está falando, Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Ele está falando, é esse Deus mesmo que Deus estalo na mente de vocês. É o Deus de aliança. Ele está falando para o povo, a aliança que vocês quebraram, Ele quer restaurar nessa noite. Olha para cá. Deixei a Bíblia. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de aliança. A aliança que o povo tinha perdido. A aliança que o povo tinha deixado para trás. A aliança que o povo tinha desfeito. Porque é sempre assim, não é Deus que quebra a aliança. Somos nós que quebramos a aliança. Somos nós que se afastamos. Somos nós que abandonamos o nosso altar. Somos nós que permitimos que o nosso altar venha se rachar. Por que se racha? Porque a gente não faz manutenção mesmo. Porque a gente acha que orar uma vez por semana está bom. Porque a gente acha que só sentar na cadeira, da glória a Deus, sentar na casa, está bom. Só que isso não é manutenção do altar. Manutenção do altar significa jejuar, significa orar, significa buscar a Deus, significa se consagrar a Deus. É difícil, mas é necessário. Se você não quer perder a água do teu altar, se você não quer perder a água que jorra da fonte do teu altar, é necessário uma manutenção diariamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. É tudo jovem, jovem da criança. Eu falava, ser jovem na presença do Senhor é difícil. Quantos altares de jovens a gente vê que estão rachados, quebrados, e eles não estão nem aí. Mas o Senhor está falando nessa noite, você é diferente. O Senhor está falando nessa noite, eu não te chamei para ser qualquer um. A água que eu quero derramar no teu altar, eu quero que permaneça. Porque a água que eu vou derramar no teu altar, você vai precisar para ser bênção para a vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma geração sedenta aí fora que precisa da água do teu altar. E nessa noite Deus está jorrando água no teu altar. Não para você saciar somente você, mas é para que você sacie vidas lá fora que estão sedentas, precisando da água do teu altar. Fique de pé, que nós vamos orar nesta noite. Eu finalizo aqui. Vamos fazer uma oração. Quem está comigo, dá glória a Deus. Vamos orar. Orar é respirar. Vamos orar. Vamos se ligar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, ó Pai amado, Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor falaste ao nosso coração, por intermédio da Tua palavra. Pai, o Senhor é Deus, como foi comprovado na Tua palavra, é Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos. Aqui está o nosso altar, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a cada dia a reparar o nosso altar, para que nós não venhamos perder a água que o Senhor derrama sobre ele. Ó Pai, pois há vidas aí fora precisando dessa água. Ó Pai, eu não posso perder a água que o Senhor derrama sobre o meu altar por irresponsabilidade minha. Ó Pai, porque eu não quero executar aquilo que o Senhor manda. Ó Pai, porque eu não quero fazer aquilo que o Senhor pede. Ó Pai, nos ajude a ser obediente. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, Pai amado, Pai querido, a te servir. Ó Pai amado, Pai querido, porque há vidas que precisam das nossas vidas, Senhor, aí fora. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, levanta essa nação, ó Pai, levanta esses jovens com autoridade de Elias, ó Pai, com autoridades para Pai amado, Pai querido, para, Senhor, reparar altares que estão quebrados aí fora. Ó Pai, abra a visão do teu povo, para que eles possam identificar altares que estão rachados, e que eles possam ser bênção, e que eles possam se colocar na brecha, Senhor, para reparar o altar de alguém. Deus, em nome de Jesus, toma a nossa vida nesta noite nas suas mãos.
Nos faça entender que o Senhor é Deus de aliança. Nos faça entender que tudo que o Senhor quer é que a gente se volte para o Senhor todos os dias. Senhor, nos permita viver, Senhor, Pai amado, Pai querido, o Teu extraordinário. Nos permita entrar, Senhor, Pai, a cada dia no Teu ambiente de glória. Nos permita, Senhor, a cada dia se prostrar perante o nosso altar e Te apresentar o nosso sacrifício, a nossa adoração. Pai, muitas vezes nós batemos no peito falando que somos adoradores. Senhor, Pai, mas quando se apresenta, Senhor, o momento em que temos que Te adorar, o momento que temos que rasgar o nosso coração na Tua presença, o momento que temos que quebrar o nosso vaso, para que o Senhor olhe do céu e nos responda, para que o Senhor olhe do céu e se manifeste sobre o nosso altar, Senhor. Muitas das vezes se acovardamos, mas aqui é um povo, Senhor, que está debaixo da Tua palavra, debaixo de uma palavra de autoridade, debaixo de uma palavra que traz resultado. E a minha oração nesta noite é: traga resultado, Senhor, para o altar do Teu povo. Senhor, para que todos aqueles, Senhor, que estão na expectativa, para que todos aqueles, Senhor, Pai, que estão lá fora, olhando para o nosso altar, reparando o nosso altar e pensando: será que vai dar certo? Ou será que não vai dar certo? Se manifesta, Senhor, sobre o nosso altar, consuma o nosso holocausto e nos faça viver o extraordinário da Tua parte. Pode louvar o Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Antes da gente ir para casa, eu quero que venha aqui à frente todas as pessoas que são envolvidas com o ministério de música. Amém? Eu quero que venha aqui para frente. Eu quero orar por vocês. Deixa só o tangedor aqui, um tangedor na guitarra. Amém? Eu quero, inclusive você que faz parte da igreja do pastor Henrique Moreira, eu quero orar pelas pessoas que são envolvidas na área da música. Você que toca algum instrumento, você que canta, amém? Você que, aleluia, deseja entrar na área da música, porque você entende que Deus quer te levantar nessa área, Deus quer mover na tua vida nessa área, aleluia. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, porque o tema é: e restaurou o altar do Senhor. E restaurou o altar do Senhor. O altar que estava quebrado, ele foi restaurado. Como o presbítero pregou a palavra, o Senhor é aquele que usou Elias para restaurar aquele altar que estava quebrado. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor, porque altar quebrado fala de algo fora do lugar. Altar quebrado fala de falta de prioridade. Nem sempre altar quebrado fala de pecado. O altar, ele deveria, aleluia, ser mantido pela zeladoria do templo. E quem eram os zeladores do templo? Aqueles que prestavam serviço, aqueles que cuidavam da manutenção do templo. E quem eram estes? Os levitas. Porque nós sabemos que o levita não é apenas aquele que serve na música, mas é aquele que serve no templo em todas as áreas. Apesar de eu ser um sacerdote, eu sou um levita, porque todo sacerdote ele é um levita, mas nem todo levita é um sacerdote. E o levita, ele precisa cuidar do templo, ele precisa cuidar do altar. Então, se o altar estava quebrado, é porque uma área
da vida da igreja, uma área que era imprescindível para colocar o holocausto, para colocar a oferta, e Deus descer com a aprovação, que era o fogo, estava rachado, estava abandonado, estava desmantelado. Não adianta no culto você clamar fogo, não adianta com o microfone na mão você invocar glória, se você não tem cuidado do seu altar. E cuidar do altar fala de cuidar da sua própria vida. É o seu a sós com o Senhor. Existem pessoas que às vezes se envolvem com as artes, porque as artes, elas acabam colocando você numa certa evidência. Que você aparece, né? Louvor fica às vezes 20 minutos, 30 minutos no culto. E às vezes existem pessoas que querem se envolver com as artes para aparecer. E quando você quer aparecer, a glória sobe. Agora, quando você desaparece, a glória se manifesta. Então, que você desapareça no sentido de Deus, eu quero abrir mão do meu eu. Eu quero abrir mão do meu eu. E eu quero me lançar diante do altar. Vamos orar, igreja? Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu acredito que tu recebeu cada oferta, cada entrega, cada louvor, cada adoração. A ministração da palavra, o Senhor alcançou cada coração nessa noite. Mas olha aí, varão, para esse altar que está quebrado. Porque tem uma área na vida desse levita que não está bem. Ele não está cuidando bem. Talvez ele não está orando, sequer jejua, não lê a tua palavra, não renuncia à sua própria vontade, mas nós queremos nesta noite, Abba, nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Porque é uma ilusão nossa, Senhor, achar que tu vai nos usar sem azeite, sem reserva de azeite. E quantos que estão envolvidos na área da música, nas artes, ou um dia já foram, estão caídos. Porque quantas guerras na Arábia, Kelebarashuri como na Aragábia, quantas guerras o Senhor deu orientação para o rei. Coloque os cantores à frente do exército. Coloque os cantores à frente da batalha para invocarem a presença. Então nós sabemos, Pai, que aqueles que estão envolvidos com as artes, de alguma maneira, também está na frente da batalha. E se a gente não tiver na frente da batalha, revestido, nós somos os primeiros a tombarmos. Mas que na autoridade que é no nome de Jesus, toca nas mãos, toca nos pés, toca nos olhos, toca na mente, toca nas pregas vocais, elebarachorebaraio. Senhor, libera aí esse azeite que quebra julgos. Libera aí esse azeite que quebra jugo e começa a levantar o baixista, o guitarrista, começa a levantar, aleluia, o percussionista, o baterista, começa a levantar os adoradores que profetizarão vida, que profetizarão cura, que profetizarão libertação e que atrairão a tua glória, para que todos nós que estejamos no culto sejamos impactados. Diga assim comigo, você que está aqui na frente: Senhor Jesus,
Eis aqui minhas mãos. Eis aqui minhas pregas vocais. Eis aqui meus pés, minha mente, meus olhos, minha vida. Tudo eu consagro a ti, porque tu és meu tudo. Celebre a Deus com as suas palmas.